de apresentar a vocês a doutora Cristina Moraes, que é doutora em Educação pela Universidade Del Mar, no Chile, mestra em Psicologia, tem formação em Psicanálise Clínica, pós-graduada em Docência Superior pelo Instituto Isabel, Rio de Janeiro, graduada em Comunicação Social, Pedagogia, Português. Tem formação teatral, diretora do Coletivo de Mulheres e Amigas da Raça Brasil, Winnie Mandela, e diretora do Grupo de Teatro Afronegritude. É palestrante internacional e vem se apresentando em diversos países, em seminários, congressos e conferências, divulgando seus trabalhos, sendo oradora oficial em 4 continentes: África, Europa, América, Ásia. Oi, doutora! Olá, menina! Tudo bem? Tudo. Prazer é todo meu. Então, doutora, a senhora é campista? Sim, eu sou campista. Nasci em Campos do Goytacazes, no local, na maternidade onde hoje é a Faculdade de Medicina de Campos. Ah, é? Sim, Ah, tá. Aí eu tô vendo aqui que a senhora, né, participou do movimento teatral em Campos. sim. Em que ano, mais ou menos, a senhora começou a ter o contato com o teatro? Em 77, eu assisti uma peça de teatro. Eu já cantava no coral do Sesc, eu gostei muito. E em 1978, em fevereiro, eu fiz um curso de teatro com o professor Ave de Campos. E aí eu não parei mais. Então, em 1900 e... 78. Então, a senhora pode dizer que a senhora foi percussora como atriz negra? Sim, porque quando eu estreiei no Pagador de Promessas, de Dias Gomes, negra tinha eu e a Edna, né? E depois, nas peças subsequentes, teve mais uma atriz negra. Era só nós de negras, as outras eram brancas. E me diz, a senhora pode relatar, assim, me dá um nome assim, de algumas peças que a senhora fez, assim, aqui em Campos? Eu estreiei no Pagador de Promessas, de Dias Gomes, depois eu fiz Chica da Silva, depois eu fiz Pedro Mico, fiz Sede de Amor, fiz A Formiguinha que Foi à Lua, fiz O Sol Feriu a Terra e a Chaga se alastrou, entre outras. É. E qual, eu tô vendo aqui que a senhora tem uma formação vasta, né? Mas também tem uma ação muito vasta perante toda essa trajetória, né? Qual foi o primeiro curso de graduação que a senhora fez? Eu fiz foi Comunicação Social, especializada em jornalismo, pela Faculdade de Filosofia de Campos, hoje a FAFIC. Eu fiz essa faculdade, foi em 1981. E a senhora chegou a atuar nessa área de comunicação Sim, diretamente? atuei e atuo. Eu atuei em vários jornais de interior, aqui em Angra dos Reis, onde eu atuei. Em Campos eu fiz pequenos estágios. Aí, quando eu vim para Angra dos Reis, eu trabalhei 8 anos direto como repórter de rádio e jornal. Depois eu tive um programa de TV. E hoje eu escrevo para alguns periódicos, revistas, jornais. A senhora ficou em Campos até que período, assim, até que ano, assim? Eu fiquei em Campos até dezembro de 1982. Aí, em 82, dezembro de 82, eu vim para Angra dos Reis, transferi minha faculdade de Campos para Barra Mansa, na Sobel, e aí eu fiquei, não voltei mais para Campos. Ah, tá. Então, a sua residência atual, aonde a senhora atua, o seu ponto, o seu ponto fixo, né, é em Angra dos Sim, Reis. sim, eu moro em Angra dos Reis, o paraíso. É um lugar belíssimo. Eu conheci Angra em 78, mas só vim morar mesmo em dezembro de 82. E aí, aqui eu fiquei, me casei, tive minhas filhas, fiz concurso público, passei em vários, trabalhei em 2,
que fui na prefeitura como professora, com 2 matrículas, me aposentei nas duas, hoje eu já sou aposentada. E qual o trabalho que a senhora desenvolve aí em Angra dos Reis? Né? Que eu sei que a senhora palestra, viaja, né? Palestrando, sendo oradora em vários continentes. Mas aí, em Angra dos Reis, qual é a ação efetiva da senhora? Hoje, como professora aposentada, eu dirijo, sou presidente do Coletivo de Mulheres Negras e Amiga da Raça Brasil Índia Mandela, é uma ONG que a gente trabalha contra o racismo, sexismo, machismo, preconceito e discriminação racial. Então, a ONG tem 15 setoriais: educação, saúde da população negra, arte e cultura, beleza e estética, sexualidade, meio ambiente, ecologia, e etc. São 15. Então, eu dirijo todos esses trabalhos. O carro-chefe é o teatro, porque o teatro eu não consigo deixar. E eu faço teatro nas comunidades carentes, nas escolas públicas, voluntariamente hoje, né? Já aposentada, mas eu faço voluntariamente. Ano passado eu fiz o maior trabalho da minha vida, que foi uma peça de Natal que tinha 330 crianças no Parque Mambucaba, aqui em Angra. Eu ensaiava com as crianças, foram 11 turmas de 30 alunos. E nós fizemos Natal no Egito, foi muito bonito. E com um público de mais de 1.000 pessoas, porque só a escola tem 750 alunos. Então os pais vieram, os pais, os avós e a comunidade. Então fizemos 4 sessões no dia só, uma às 8 da manhã, outra às 10 da manhã, outra 1 da tarde, outra às 16 horas. Então, assim, superlotado a quadra da escola, que é bem grande, e foi muito emocionante. Foi o último trabalho que eu fiz o ano passado. Eu vejo que a senhora está emocionada, né? Talvez por imaginar, né? Por ter a certeza de que há possibilidade de fazer teatro em qualquer lugar. Sim. A senhora acredita nisso, né? Sim, eu faço teatro na rua, eu faço em casa de espetáculo, eu faço em escola, associação de moradores, em qualquer lugar. Até porque eu faço teatro afro. E o negro, ele tem que ocupar todos os espaços. Aqui em Angra é meio fechado, o Teatro Municipal era meio fechado, mas nós abrimos. Porque eu sou conselheira de cultura da Setorial Afro-Brasileira e sempre falava que era elitizado o teatro, o pessoal não gostava. E aí a gente foi, agora a gente faz, eu fiz o Canto do Escravizado, Clementina de Jesus, cantei em Urubá, Jeje, Queto, Nagô. Fiz ano passado Quarto de Espelho, de Carolina Maria de Jesus, também uma coisa de preto. Eu só faço coisa de preto, porque isso eu devo muito ao meu professor, Otávio de Campos, porque ele trabalhou muito as questões raciais com a gente, né? Os pretos que tinha no teatro, ele aproveitava fazer peças de preto, como ele fez Pedro Mico, como ele fez Chica da Silva, e a gente discutia toda essa questão, né? Ele também fazia faculdade, ele estava no 4º ano, eu estava no 1º, e aprendi muito. Isso ficou em mim. Quando eu vim morar em Angra, eu montei Ilê de Lourum contra Zumbi, foi um espetáculo muito bonito também, e depois eu fiquei pesquisando as questões raciais negras e levo tudo isso para o teatro. Esse ano nós faríamos, se não fosse coronavírus, era Contando História na Senzala e A Chica que Manda em julho. A gente vai fazer, mas mais pra frente agora. Então, eu resolvi até fazer essa entrevista porque a gente tinha combinado, não é? De que março a senhora iria lançar o seu livro aqui na Casa de Arteiros e também iria trazer o espetáculo, né, sobre a Carolina Maria de Jesus. A gente tem esse combinado, isso vai acontecer, né? Não vai acontecer agora, mas vai acontecer. Mas eu já queria que as pessoas conhecessem, até para saber que o teatro negro em Campos sempre existiu. Sim, sim. Né? E hoje ele reverbera em Angra. Sim. Através da senhora. Aqui em Angra, eu sou a única pessoa que faz um teatro voltado para a questão negra. E as pessoas me acham muito chata, porque tudo eu falo de preto. Eu digo, eu sou preto, eu vou falar de branco como, né?
Apesar do branco estar na história do Brasil, mas eu não quero mostrar essa história, eu quero mostrar o protagonismo dos negros, especialmente das mulheres negras. Por isso eu fiz Clementina, fiz Carolina e agora esse ano a Chica que Manda. Vai ser um espetáculo diferente de Chica da Silva, porque a peça que eu fiz na minha juventude tinha mais de 30 atores. E aqui em Angra isso fica impossível. Mas eu vou fazer um musical, eu vou cantar as músicas seiscentistas e vou contar a história dela, especialmente depois que João Fernandes volta para a Europa. Ela vai contar desde o começo, mas ela vai estar com 40 anos, 40 e poucos anos, quando João Fernandes volta para a Europa, então ela vai contar os seus lamentos, suas tristezas e suas alegrias de ter um amor eterno, apesar de ser de um homem branco. Ah, tá. Eu queria conversar sobre um outro assunto muito interessante, que é sobre o seu livro, que ele tem um tema muito intrigante, assim, porque ele fala altas habilidades, superdotação em crianças e adolescentes negras. A senhora fala aqui de superdotação, algo que as pessoas no senso comum, né, para quem não está com essas crianças diretamente, como a gente que é professor, né? No senso comum é dito que a criança negra é mais devagar, é preguiçosa. E como que a senhora chegou a esse tema? Como que foi? Eu fui professora da Secretaria de Angra, de Educação de Angra. Em Angra, a Secretaria de Educação sempre deu muitos cursos aos professores. Entre eles, eu fiz um cursinho de 40 horas de alta habilidade sobre dotação. Eu achei muito interessante. E quando eu fui fazer mestrado, uma das linhas de pesquisa era essa. Aí eu quis fazer, até porque a minha orientadora foi a professora que deu o curso de 40 horas. E ela me propôs fazer essa pesquisa com indígenas, mas a FUNAI não deixou. Aí eu falei, professora, eu vou fazer com preto, porque o preto tem dentro da minha casa. Aí ela riu, brincou e nós fizemos numa escola de maioria negra, no bairro da Caputera. É um bairro de pessoas pretas, carentes e rural. Porque nos Estados Unidos eles dizem que subdotação só tem em branco e rico, mas eles só pesquisam em branco e rico. E eu pesquisei em preto, pobre e rural. E aí achei um número muito expressivo de subdotação. Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, em toda raça e etnia existe 3 a 5% de superdotados. Mas as pesquisas mais recentes já apontam até 10%. E eu consegui nessa comunidade 9%, o que é um número muito alto. E de crianças pretas e crianças pobres, sem nenhuma condição financeira, de nada. Eu percebia isso nos trabalhos dela, nos desenhos. Quando elas iam desenhar a caputera em língua indígena significa meio da mata. Então tem a mata ao redor e a cachoeira, né, que corta todo o bairro. Eles desenhavam com precisão muito grande. E eles eram muito elevados, realmente, porque preto aprende com o corpo, né? Bota o neguinho na escola de samba, ele já nasce sambando, né? Então aprende com o corpo. E eu trabalhei lá nessa escola 16 anos. Quando eu dava aula de teatro para eles, de coral, os mais levados, os piores alunos em nota, eram os melhores nessa coisa, né? Aí a gente, na pesquisa de mestrado, eu vim para minha escola, pesquisei e achei esse número de superdotados. Então, concluindo, eu digo que o negro ele é muito inteligente. Por exemplo, eu quero fazer outro pós-doutorado e quero pesquisar a inteligência de mulher negra, baseado em Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que estudou até a segunda série primária, lançou o livro Quarto Despejo, vendeu mais que Jorge Amado. E hoje eu tenho contato com mulheres negras que elas estudaram 2 anos, mas elas fazem coisas assim muito grandiosas. Então, porque nós negros, ainda que nós fomos impedidos de estudar na época do Brasil Colônia, mas o que nós trouxemos da África, todo o nosso conhecimento ancestral, ele é muito grande. Então, nós aprendemos com os nossos antepassados. Então, a gente traz uma cultura que é velada. Mas quando a gente tem a oportunidade de botar para fora isso, a gente arrasa. Ah, entendi. Isso tudo me faz recordar muito, assim,
tanto a minha trajetória quanto a trajetória dos meus alunos, assim, de observação. Só que isso está escrito num livro comprovado, está registrado. Isso que a senhora fez, esse registro que a senhora fez, é de extrema importância. É de extrema importância. E nós só temos a agradecer. Eu peguei alguns exemplares para vender, só que por conta de toda a situação que a gente está vivendo, né, eu não pude, né, não pude vender ainda, mas na verdade eu estou aqui muito emocionada, sabe? Não, e assim, eu sou a única doutora no Brasil que pesquisei subdotação em negros, porque a pesquisa da subdotação, ela existe, muitos doutores pesquisaram, mas pesquisam em brancos. Então, a minha orientadora falou no dia da minha defesa, você vai ficar famosa, porque não existe nada de negro. Mas eu não liguei muito para isso, não. Aí, depois, uma doutoranda da Argentina me procurou, que ela queria fazer esse trabalho com crianças quilombolas. Eu falei, ótimo. Aí ela falou, olha, eu pesquisei, não existe ninguém, só a senhora é a única doutora que trabalhou sobre dotação em negros. Aí eu comecei orientando, mas ela depois desistiu do trabalho. Mas assim, porque as pessoas acham que nós negros somos piores. Quem não sabe que na África, eu não sou descendente de escravos, sou descendente de reis e rainhas. Nós éramos rainhas, reis, nós éramos princesas, príncipes, professor, contadora de história, artífice. Então, no Brasil se desconhece isso. Mesmo depois da lei, que torna obrigatório o ensino da história da África nas escolas antes de 1500, a escola ainda não assumiu isso como verdade e eles pensam que a gente é ninguém. Mas quando as nossas crianças são bem trabalhadas, elas despontam. E no teatro você tem que ver a capacidade dessas crianças. Aquelas crianças que o pai não aguenta, que é muito elevado, está na rua, está não sei o quê, eles despontam grandemente. Ai, que maravilha isso. Nesse mês de março, a senhora, né, viria na cidade. Eu estava, né, estava começando a conversar, né, sobre uma exposição, sobre toda a sua vida, porque você merece, porque você... Acho que eu farei a exposição com a casa inteira, porque você tem tanta história e você tem tanto amor, né? Amor, você tem tanta ação, porque assim, não é só a palavra, não é isso que me emociona muito, não é só a palavra, é a ação, é o fato, é o começo, meio e fim. Né? Então a gente ia fazer uma exposição, nós vamos trazer, né, a Carolina, o espetáculo, né, da Maria Carolina de Jesus, ou outro espetáculo que a senhora quiser apresentar, palestras também, né? Mas vamos ficar hoje assim em vídeo, que é o que a gente pode fazer, né? Para a gente manter essa energia de amor, sabe? Essa energia de empatia, porque assim, entrevistadora pode chorar? Eu nem sei, mas eu não sou entrevistadora, eu sou só uma intermediadora, então eu acho que eu posso chorar. Não pode. E assim, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conversar com a senhora, de poder usar o Instagram da Casa de Arteiros para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho e muito mais pessoas irão conhecer com certeza. Tá? Eu agradeço demais a disponibilidade, e foi um experimento, né? Bota o celular aqui, bota o celular ali, faz isso, faz aquilo. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas o que vale é isso, é esse seu olhar vibrante, é esse seu olhar
que vai deixar e que deixa um legado. Já tem o seu legado, assim, porque a senhora não só pensa, a senhora faz. E eu bato palmas para a senhora. Eu agradeço a você, Ivana, por ser minha conterrânea. Eu tenho muita saudade da minha cidade. Eu moro em Angra dos Reis há 37 anos e eu digo, se o destino um dia daqui me levar, como diz o nosso hino, hei de voltar. Amo Angra dos Reis. Mas Campos é a minha cidade, minha terra natal, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei, onde eu aprendi tudo para a vida. E cheguei em Angra, eu só me realizei, né? Mas amo Campos do Goytacazes, lógico, né? Minha cidade natal. E estar em Campos com a juventude é muito bom para mim, né? Então estamos só conversando por aqui, mas eu quero voltar à minha terra e ver a juventude, essas crianças que nasceram depois que eu vim para cá. Eu vi um grupo de mulheres pretas que tem aí e eu acho interessante que elas começaram, parece-me que foi elas têm 30 anos, então, quer dizer, de trabalho, bem depois que eu vim para cá, mas o trabalho não morreu, continuou e elas lutam, eu vejo a luta delas, né? Algumas eu adicionei. Eu sou uma delas, né? A gente não se conhecia. Ah, então, algumas eu conheci, vi, conversei, vi a luta de vocês, às vezes barrada em alguns espaços, que eu fico nervosa, aí eu falo, mexeu com preto, mexeu comigo. E nesse grupo eu vi que tem mulheres que têm filhas e netos no grupo. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal mesmo. Então eu quero muito ir a Campos, abraçar esse pessoal preto, né? Que, poxa, depois de mim, mas continuou o trabalho aí e continuo aqui. Por todo lugar onde eu passei, eu deixo a minha marca. Eu fiz teatro na África, foi muito interessante estar na África fazendo teatro, né? E por onde eu viajo, sempre a questão artística é muito forte. Eu canto, ano passado eu cantei em Brasília, o canto escravizado de Clementina Jesus, e o pessoal enlouqueceu, porque a nossa cultura, ela é linda, mas não é divulgada como deve ser, entendeu? Nós somos a maioria desse país, e as pessoas não conhecem, ficam... Eu vejo doutores e mestres que não conhecem Carolina, não conhecem Clementina, não conhecem Chica da Silva, e eu fico preocupada com isso. Então, assim, qual é a mensagem que a senhora deixaria para as mulheres negras, para o povo negro? Olha, nós mulheres negras já somos, pela nossa história, pela nossa ancestralidade, nós somos resistentes, resilientes. Então, que mulheres negras ocupem seu espaço. Porque mexer com a mulher negra é mexer na base da sociedade. E se mexer nessa base, toda a sociedade muda, né? Porque nós somos a base, nós somos a maioria da sociedade, somos as mais discriminadas, mas somos poderosas. Há um poder dentro de nós, há uma força dentro de nós, que essa força nós trouxemos nossos ancestrais e jamais nós vamos perder isso. Ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, minha linda. Um prazer conversar com a senhora. Prazer todo meu. Prazer. E um prazer vai ser divulgar ainda mais o seu trabalho. E esse ano de 2020, nós vamos divulgar muito mais. Estamos só numa pausa, mas nós vamos divulgar e trabalhar muito, tá? De coração, agradeço muito a sua atenção. Imensamente. Me sinto